Então, iniciamos. Sejam bem-vindos, né? Todos bem-vindos. Mais uma vez aqui na Conversa entre Amigos, da Consultoria JS. E hoje trazendo aí nosso amigo Leonardo, tá? Que vai nos falar um pouco sobre a questão dos indicadores, do dashboard, como utilizar a inteligência de dados para facilitarmos o dia a dia desse processo. Leonardo, fique à vontade, tá? Valeu, José, obrigado. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tá bem a voz aqui, tudo certinho? Sim, certo. Tá, legal. Pessoal, vou começar me apresentando, então. Meu nome é Leonardo Massolin, eu sou graduado em administração, tenho MBA em contabilidade gerencial. Desde a minha faculdade, no começo ali das minhas experiências profissionais, eu trabalho em instituições financeiras. Então, eu comecei em grandes bancos, ali, HSBC, Bradesco, trabalhei em promotora de crédito e fintech. E hoje eu trabalho por conta. Então, eu dou consultoria e assessoria administrativa. Eu pego administração no geral, mas eu dou um foco maior em financeiro e controladoria, tá? E eu também presto alguns serviços que são relacionados ao tema de hoje, né? Inteligência de dados. Então, eu faço análise de dados, faço desenvolvimento de planilhas em Excel, faço automações em VBA. VBA é como se fosse uma linguagem de programação no Excel. E também faço data viz em Power BI, que é justamente o assunto de hoje, né? O Power BI. BI ficou muito famoso nos últimos tempos, né? Muitas empresas ouviram de BI, muitas empresas desejam ter o BI. Algumas não ouviram falar até hoje, outras até conhecem, mas acabam ignorando ali. Mas o fato é que hoje em dia a empresa ela precisa ter algum nível de inteligência de dados, inteligência empresarial, precisa ter, tem que implementar ali dentro dos seus negócios, tá? Eu vou começar aqui pegando alguns conceitos, tá? O que significa BI? BI é uma sigla para Business Intelligence, que é inteligência empresarial, né, em tradução livre. Peguei dois conceitos aqui da internet, né? Refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. Outro ainda diz que é um conjunto de estratégias e técnicas empregadas pelas empresas com o propósito de analisar dados e melhorar a tomada de decisão baseada em informações concretas. Ok, mas o que isso significa exatamente, né? Eu vou até fazer um adendo aqui, antes de eu começar mesmo, que eu vou fazer algo que é um pouco incomum, pelo menos na minha experiência, assistindo apresentações, participando de reuniões ali, que é deixar de lado um pouco os termos técnicos. Então, talvez alguns de vocês tenham visto o título ali e já pensado, lá vai eu ficar mais meia hora, uma hora ouvindo alguém falando sobre SFTP, API, SQL, Big Data, Analytics. Não é a intenção aqui, tá? Eu vou trazer uma visão um pouquinho mais gerencial do assunto, tá, pessoal? Até porque muitas vezes o caminho perfeito para você ter uma inteligência de dados dentro da empresa, ele é o ideal, é o que deveria acontecer, mas muitas vezes é algo que está fora do alcance das empresas, né? Você ter ali uma transmissão de dados via API, para dessa API subir num banco de dados, que é um SQL da vida, por exemplo, para daí você fazer um select, integrar com um Power BI da vida, para daí jogar em HT. Às vezes a empresa ela não possui infraestrutura ou recursos para conseguir aplicar algo assim, né? Então você muitas vezes vai aprender sobre BI e você acaba pensando, tá, mas isso está fora do meu alcance hoje, né? Eu não consigo aplicar isso na minha empresa hoje. Tanto é que, pela minha experiência como consultor, eu acho que eu nunca peguei nenhuma empresa que conseguisse, tivesse os recursos, conseguisse empregar funcionários ali, conseguisse ter infraestrutura para conseguir aplicar esse caminho perfeito. Isso significa que a inteligência de dados era inacessível para eles? Obviamente que não. Existe sim como aplicar mesmo assim, existe sim como você aplicar os conceitos, como você ter isso em alguns níveis ali dentro da sua empresa. E esse é justamente um dos pontos que eu quero tratar aqui hoje, tá? Vamos começar pelos conceitos básicos, tá? Separando ali o que é dados e o que é informações. Muitas vezes o pessoal acaba confundindo um pouco os conceitos, mistura ali, faz um embaralhamento ali, mas existe realmente uma diferenciação. Eu acho que na conversa do dia a dia, até eu às vezes vou falar dados, falo informações ali, mas vamos separar um pouquinho os conceitos, tá? Dados são coleções de valores que transmitem informações, descrevendo quantidade, qualidade, fatos, estatísticas ou outras unidades básicas de significado. Trata-se de um elemento que compõe a matéria-prima da informação, um material ou conhecimento bruto que não é específico e ainda não foi tratado. Então, os dados, eles não possuem um significado por si só. Quando você faz a coleta de dados, vamos pegar um exemplo de um Corban, por exemplo.
Você faz a digitação ali da proposta, você faz a digitação dos dados cadastrais dos seus clientes e você vai jogar no CRM ou talvez você jogue direto num banco, né? Aqui você está fazendo a coleta desses dados. Quando você pega ali, vou puxar exemplo de dados pessoais, né? Data de nascimento, endereço, o nome, CPF, renda, etc. Por si só, isso não significa nada a princípio. Só que quando você consegue fazer uma coletânea disso, quando você consegue organizar esses dados, você consegue transformar eles em informação. A informação são todos os dados tratados e analisados. É o conjunto de dados que foi tratado de forma a terem relevância e utilidade para um determinado propósito. Então, os dados, eles são dispersos, são os dados brutos, é a matéria bruta da informação. E a informação ela é centralizada. Você pega aqueles dados e você transforma em informação. Um exemplo prático disso, né? Imagine que você trabalha com parceiros ali, os corretores, por exemplo. Os corretores, eles fazem a digitação do contrato, crédito consignado, por exemplo, dentro de um sistema ou diretamente no banco, né? Mas pode ser que seja no sistema CRM, para o meu exemplo aqui. Muitas vezes você faz a coleta, o corretor faz a coleta, mas você não necessariamente faz ali a parte do tratamento dos dados, né? Você não faz necessariamente a parte da organização dos dados. Às vezes é o próprio CRM que faz esse trabalho por você, né? Então o CRM ele assimila os dados do cliente, do contrato do banco, e disponibiliza para o Corban. O Corban consegue extrair, por exemplo, esses dados em Excel, e desses dados em Excel, até o momento eles são dados dispersos, mas eles estão organizados, você consegue transformar em informação para ter uma análise mais aprofundada, né? Poder realmente ter uma tomada de decisão mais objetiva e realmente conseguir fazer o monitoramento disso, né? Tá bom, mas isso é tão importante assim? Eu realmente preciso ter isso na minha empresa? Isso parece dar um trabalhinho, né? Mas para que eu vou usar isso? Eu vou fazer é uma frase aqui, eu acho que esse exemplo é um ótimo exemplo, que administrar um negócio sem inteligência de dados é equivalente a dirigir um carro sem painel de bordo. Eu acho que, eu não sei de onde vocês estão aí, né? Não sei se vocês falam painel de bordo, computador de bordo, mas vocês sabem do que eu estou falando. Imagine que você vai fazer uma viagem. Vou dar um exemplo aqui, uma viagem longa, né? Estou saindo daqui de Curitiba e eu vou ali para onde o José tá, Sergipe, né? Aracaju, se eu não me engano. É uma viagem um pouco longa. Só que eu estou fazendo sem painel de bordo. Então, eu não sei a velocidade, eu não sei quanto que tem de gasolina. Se aquecer o motor, eu não sei. Eu não sei se está aquecendo o motor, se está aquecendo ali algum outro componente. Eu não sei se vai dar algum erro ali, ele vai aparecer na minha tela. Então, é como se eu estivesse dirigindo o carro, fazendo essa viagem longa, sem eu ter esses indicadores. Talvez você até pense, tá, mas eu sei mais ou menos quanto de média o meu carro faz. Eu sei que eu consigo chegar lá com tanto de gasolina, né? Já, só um instantinho, já passo a bola aí, José. Eu sei o quanto que eu consigo, eu sei mais ou menos a velocidade que eu tô, né? Então eu consigo ter uma percepção, eu acho que eu consigo chegar até lá. E talvez você até chegue. Mas será que você consegue chegar da melhor forma possível? Será que você consegue otimizar o máximo possível do teu carro? Será que você consegue economizar o máximo possível de gasolina? Ter certeza que você vai chegar lá sem fritar nenhum dos seus componentes? Esse que é o problema. Existem alguns componentes ali que eles vão estar fora do seu controle. Você só vai saber quando está aquecendo o motor, sem o painel de bordo, na hora que você vê a fumaça saindo do teu capô. E o mesmo acontece com as empresas ali sem inteligência de dados. José, você levantou a mão aí, quer dar um adendo aí? Rapidinho. Então, Leonardo, você descreveu aí, a Bruna e os demais vão saber o que eu estou dizendo, você descreveu aí o pilar 2 da monitoria FEBRABAN, que são as políticas de governança. A gente presta serviço para outras empresas como bancos, como escritórios, algumas outras aí. Mas nem todas têm a celeridade e o nível de ocupação, né, de tempo ativo ali como correspondente bancário. Então, às vezes a gente quer fazer reunião, a gente quer falar com alguém, Souza, aqui está corrido, Souza, puxado, né? É mais ou menos isso. E é assim que nasceu a monitoria FEBRABAN. Eles sabem do corre-corre, do dia a dia, da ocupação full ali que um Corban tem, tá? E vocês sabem, a gente atende hoje aproximadamente 40 Corbans, e a gente sabe que eles trabalham bem, eles têm um certo nível de qualidade, Leonardo. Mas aí a monitoria FEBRABAN, aí conduzida pela EY, vem para dizer o seguinte, tá, estão produzindo, estão dando resultado, ou seja, a trajetória está sendo feita, a comparação que você fez aí com o automóvel.
O avião está em pleno voo, o automóvel está na estrada, tá certo, mas como é que está o painel aí de bordo? Como é que estão os controles? Tá? Como é que está sendo mensurado produtividade, qualidade, reclamações, tá? Demandas judiciais, números, seja de quais partes que seja da empresa, mas como é que a empresa está se comportando, qual o termômetro? Se a gente for fazer um gráfico hoje da empresa, o que a gente vê? O que é que a gente vê em alto, o que é que a gente vê em baixo? Tá? Aquele que está baixo foi tratado, qual foi a tratativa? Aquele que está verdinho lá, como é que foi, se deu a tratativa? Tá? Então, você descreveu para a gente aí o pilar 2, que é justamente a necessidade de trazer essa visão aí do painel, tá? Eu não vou falar muito não, o pessoal já me conhece que eu falo muito, tá? Mas eu vou ter até ousadia, Leonardo, de quem quiser falar alguma coisa, levantar aqui a mão, ou esperar para o final, você quem manda, tá? E eu não consigo não, eu sou igual aqueles meninos ansiosos, eu levanto logo a mão e falo. Exato. Pessoal, eu vou puxar aí o que o José falou. Se alguém tiver alguma dúvida no meio da apresentação aí, pode realmente levantar a mão aí, quiser falar alguma coisa, quiser dar um exemplo, às vezes, né, de alguma coisa que eu estou falando aqui, ou até fazer alguma pergunta. No final, a gente até vai abrir para perguntas ali. Eu quero mostrar alguns modelos para vocês aqui do meu portfólio também, que são de uma empresa justamente da área de crédito aí, de Corban. Mas, de qualquer forma, no meio da apresentação, podem levantar a mão aí, tá? Dando prosseguimento aqui, tá? Agora vamos imaginar um seguinte cenário. Não, antes de falar do Corban, me veio algo à cabeça aqui. Eu sei que não é da área de vocês, né? Mas eu vou puxar um exemplo, um consultório médico. Imagine um consultório médico ali, né? Vamos fugir um pouquinho aqui do que a gente conhece. Você chega lá e a secretária ela te dá ali uma folha que você vai preencher teus dados. Então você coloca o teu nome, coloca ali talvez teu CPF, data de nascimento, vai colocar endereço, vai colocar os dados básicos ali, né? Você percebe que aqui a gente já tem a coleta de dados. A não ser que a gente esteja ali nos anos 90, anos 2000, isso aí vai para um sistema. Eles vão passar para algum lugar onde vai ter a organização desses dados. Esses dados por si só, eles não significam muita coisa. Então, eu tenho aqui a data de nascimento, que ele vai conseguir calcular a minha idade, mas a minha idade para eles não significa nada. Agora, se eles têm, por exemplo, ali os dados de centenas, de 1000 clientes, eles já conseguem ter ali algum nível de tratativa de dados para puxar alguma informação. Você consegue fazer um range de idade. Range ali é uma distância entre um ponto e outro. Então, de 15 a 20 anos, de 20 a 25 anos, a gente tem, por exemplo, um range, né? Eles conseguem fazer um range de idade. Para que serve isso? Para saber qual que é a geração que eles estão tratando. Imagine que existe um padrão de geração ali que eles atuam. Cada geração tem um perfil de consumo diferente, tem um perfil de compra diferente. Logo, a tua atividade de marketing, por exemplo, vai ser diferente, o teu impulsionamento vai ser diferente. Talvez as redes sociais que você vai estar atuando ali vai ter mais foco em uma do que outra, porque você sabe que algumas gerações estão mais em uma rede social ou em outra rede social. Então, somente com esse dado básico aqui você consegue criar algumas hipóteses. Só com isso você vai tomar decisão? Não, não necessariamente, né? Mas isso já começa a levantar uma hipótese. Com endereço, você consegue saber onde estão localizados ali os seus clientes por bairro. E, por exemplo, Curitiba, a gente tem os bairros muito bem definidos aqui, você consegue saber mais ou menos a classe social, você consegue saber mais ou menos o perfil de consumo, né? Eu puxei esse exemplo, me veio da cabeça aqui, vocês veem que eu estou tirando da cartola aqui essas... Opa, acho que caiu aqui. Pessoal, estou online aqui, voltei? Tá sendo, Voltei. não? Sim. Ele caiu a tela aqui. Eu estou tirando aqui na hora da cartola aqui essas informações, né? Mas agora você conhecendo a base de dados, você conhecendo o negócio, você consegue ter uma riqueza ainda mais de hipóteses quando você tem essa tratativa dos dados, né? Eu puxei um exemplo aqui de Corban. Imagine que você está fazendo ali uma operação de crédito consignado, né? E você tem uma base de dados de contratos cancelados. Puxando um exemplo aleatório ali, né? Você consegue identificar por percentual os motivos desses cancelamentos desses contratos. Você consegue ter uma estatística sobre isso. Então você identifica que, estou chutando aqui, tá? 40% dos cancelamentos se dão por erro de digitação. Você já consegue ter uma tratativa mais objetiva sobre isso. Você já não tem mais uma noção de quais são os motivos, entendeu? Você consegue ver de forma objetiva. Então você consegue tratar isso de forma objetiva, né?
Talvez fazendo treinamento, fazendo reuniões, alinhamento. Ó, pessoal, tem que tomar cuidado. Por erro de digitação, a gente está tendo retrabalho nesses contratos e tudo mais. Então, vocês já conseguem ter um nível mais objetivo na tomada de decisão e nas tratativas, né? Além do monitoramento. Ele não morre só na tratativa ali, né? Vocês têm que monitorar para ver se isso realmente está melhorando. Ó, a gente tomou essas ações. Isso realmente está melhorando? Então, vocês conseguem acompanhar isso ao longo do tempo. Ou até mesmo em outros casos, né? Então, você tem ali uma base de contratos pagos. Você sabe que tem o banco A, B e C que vocês trabalham. O banco A te paga ali, sei lá, 50% dos contratos, o banco B 30%, o banco C 20%. Só que quando você vai calculando mais a fundo nas estatísticas, você percebe que, por exemplo, o banco B, proporcionalmente, ele paga mais comissão do que o banco A. Então você consegue identificar ali, pô, mas por que a gente não digita mais do banco B, então, né? Vamos tentar entender aqui e ver o que tipo de tratativa a gente pode fazer nesse sentido, né? Sem um nível mínimo de inteligência de dados, as decisões da empresa, elas se limitam ao instinto e percepção dos gestores. Então, você tem uma percepção daquilo e você toma decisão com essa percepção, mas não em cima de informações objetivas, né? Eu tenho um exemplo aqui que veio de uma experiência profissional, que veio de uma experiência profissional minha, quando eu trabalhava no Bradesco. Eu trabalhava no setor chamado DEPOC, que é Departamento de Planejamento, Orçamento e Controle. E dentro desse setor, tinha uma equipe ali de 3 funcionários que eles faziam atendimento telefônico para os gerentes das agências. Então, às vezes, os gerentes das agências eles tinham algumas dúvidas sobre a parte de processo orçamentário, a parte de planejamento ali, eles ligavam para esse setor para eles tirarem essas dúvidas. Na época, eu desenvolvi um relatório que a gente chamava de volumetria diária do atendimento. E nessa volumetria, a principal intenção ali era identificar quais eram os principais motivos de dúvidas, né? A gente poder criar uma estatística em cima disso. E uma das principais tratativas que se pretendia fazer com isso era a criação de uma URA, porque muitas respostas elas eram padrão. Então, os gerentes ligavam, tiravam sempre a mesma dúvida ali, e as respostas eram sempre muito padrões. Com uma URA, a gente conseguiria matar boa parte desses atendimentos, né? E quando a gente fez a volumetria diária, teve alguns resultados ali que eram diferentes do que o gestor acreditava. Eu lembro até hoje, acho que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para os resultados assim, ele pensou, mas não era isso que eu esperava ver. A gente até teve que refazer ali a análise dos dados para entregar novamente ali esses percentuais, porque não era o que ele esperava. Então, a tratativa que ele pretendia dar era diferente da que foi dada, porque ele tinha uma percepção desses percentuais de dúvida que estavam sendo recebidos diferente de qual era da realidade. E da realidade a gente só conseguiu atingir com essa inteligência de dados. Se a gente não tivesse isso, a gente teria só a percepção dele. Então, provavelmente, a gente teria tomado uma tratativa que não necessariamente estava errado, mas ela seria diferente do que foi realmente tomado, que foi mais objetivo. Depois dessa melhoria, inclusive, ficou só um funcionário fazendo atendimento telefônico, porque a gente conseguiu matar a maior parte dessas dúvidas ali direto na URA. Então, ele ligava ali, ele ia apertando os botões ali que ia andando no menu, e ele recebia a resposta que ele esperava, né? Esses outros 2 funcionários foram remanejados, tudo mais, a gente conseguiu reaproveitar o trabalho deles ali. Então, a decisão, ela não é tomada com a certeza de que está sendo tomada sem essas informações concretas e objetivas, né? Ela passa a ser tomada tendo o máximo de informações concretas e objetivas possíveis, né? Além de que a tomada de decisão, a inteligência de dados, ela não morre na tomada de decisão, né? A gente precisa ter o monitoramento disso, que é algo que o José falou e trata nisso, inclusive, né? A gente não monta, vou mostrar ali no final, né? Aqueles dashboards para morre ali, apresenta, tchau e acaba, né? Você precisa ter um monitoramento disso. Você vai tomar decisões em cima daquilo, você tem que monitorar para ver quais são os resultados também dessas decisões, né? Ok, eu entendi ali quais são os conceitos básicos, entendi o porquê que isso é importante, né? Mas como é que eu faço para aplicar isso na minha empresa hoje, né? Hoje, nós temos algumas ferramentas disponíveis que elas são mais acessíveis ao público geral, tá? Não é igual antigamente. Uma delas que é mais fácil, ele é um pouco mais datado, mas, por exemplo, né, é o próprio Excel. Pelo Excel ali você consegue fazer uma organização de dados, você consegue transformar esses dados em informações, você consegue até ter um nível ali de automação, e você pode apresentar direto no Excel ou transformar no PowerPoint, por exemplo, né? Eu lembro que até 2016, quando eu trabalhava no VSBC,
nós ainda atuávamos com o Excel, tá? Acredite se quiser. Então, era uma corporação gigante. A gente fazia no Excel os relatórios ali de fechamento, orçado versus realizado. Nós jogávamos isso para um PowerPoint e desse PowerPoint ele ia lá para Londres, na sede do VSBC. Então, lembra lá no começo, quando eu falei sobre o caminho perfeito? Existe o caminho perfeito, que ele é muito mais complexo. Às vezes a empresa ela não possui infraestrutura para isso. Isso acaba afastando as empresas disso, né? Mas, putz, eu não consigo ter isso hoje na minha empresa. Eu não consigo contratar um analista de BI, eu não consigo contratar um desenvolvedor, contratar um líder técnico, montar toda uma equipe para isso, né? Então, isso me parece um pouco distante, mas percebam que não é. Você consegue ter esse nível de inteligência de dados, às vezes, com algumas ferramentas mais simples, né? Tudo bem que a inteligência de dados, ela geralmente está ligado com ferramentas de automação, né? Eu peguei até um conceito aqui, tá? Vou puxar aqui uma citação da internet. A inteligência de dados engloba a coleta, organização e análise e o gerenciamento de dados e informações através de ferramentas de automação, como os softwares. Eles possibilitam os processos fiquem bem mais rápidos, otimizados e eficazes. Então, beleza. Ele está ligado ali com um certo nível de automação, né? Então, existe uma automação nessa organização dos dados, existe uma automação nessa atualização das informações ali, né? E como que eu faço isso? Eu faço isso através de ferramentas que eles conseguem me trazer aquilo que eu chamo de... Falei que não ia trazer conceitos, mas eu vou trazer esse conceito aqui, que é o Data Vis, que é o Data Visualization, que é como se fosse uma representação gráfica dos conjuntos de dados, que são aqueles dashboards que a gente conhece, né? E hoje, eu acredito, pelo menos, que a ferramenta mais acessível que está disponível aí no mercado para Data Vis é o Power BI. O Power BI é uma ferramenta onde você consegue transformar os dados em informações de uma forma visualmente agradável e ele é dinâmica e interativa, né? Assim como você consegue automatizar a atualização dessas informações. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu separei 3 modelos aqui de Power BI, tá? O terceiro, eu acho que está o mais bonito aqui, o José vai concordar, acho que ele já sabe do que eu estou falando, mas eu vou mostrar os outros 2 primeiros aqui para vocês terem uma noção de como a gente consegue aplicar isso, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui, compartilhar. Léo, enquanto você abre aí, é importante salientar o seguinte, ó, esses conceitos aí são fundamentais, né, que você passou para a gente. Isso aí, excelente. A gente não faz nenhum trabalho, a gente não consegue trazer indicadores eficientes se a gente não conhecer o conceito, não souber aquilo que nós estamos fazendo. Senão se torna algo aleatório e retrabalho, tá? Se eu trabalhasse no Corban nesse momento, no setor de qualidade, de indicadores, ou que seja, de prestação de contas, digamos assim, a minha cabeça estaria da seguinte forma: bem, eu já sei quais são os dados que eu tenho, a gente tem aqui, a gente pode, o Leonardo falou que algo interessante que foi a volumetria diária de atendimento. Eu poderia ver também como é que está o meu nível de atendimento diário aqui do meu Corban, tá? Contratos cancelados, você falou aí também. Por que os contratos são cancelados? Eu até pedi para deixar exemplos aqui no chat. Por que o contrato é cancelado? Como é que eu vou levar isso para indicadores? Como é que eu vou tratar? Entendeu? Então, procurem, tá? Agradecendo mais uma vez a presença de quem está aqui hoje, né, conosco. Então, procurem identificar-se nisso que a gente vai demonstrar agora, tá? O Leonardo vai passar para alguns exemplos de indicadores e procurem identificarem-se de que forma vocês podem utilizar o Power BI para melhorar aí a qualidade demonstrativa do seu dia a dia. Fique à vontade, Leonardo. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui. Estão vendo bem a tela aí? Pessoal, não se atentem muito aos números aqui, tá? Aos detalhes, porque apesar de ser um modelo que realmente eu implementei numa empresa de promotoria de crédito, todos esses valores são fictícios. Então, eu sempre trabalho com base fictícia para preservar os dados sensíveis dos clientes, né? Então, aqui, a gente tem um exemplo de produção por gerente comercial. Então, essa empresa, ela utiliza isso aqui para acompanhar a performance dos seus gerentes comerciais ali, tá, pessoal? Aqui a gente começa com a produção líquida total no ano, ele está trazendo tudo. Produção líquida total no mês. Projeção de produção líquida total no mês, ou seja, se continuar naquele ritmo de produção diário, quanto que ele atingiria no final do mês. Vocês vão ver que eles estão iguais aqui, mas é porque o mês está fechado, tá? Produção média diária no mês e produção média diária no ano. Aqui embaixo a gente tem esses gráficos aqui que a gente chama de velocímetro. Então, eles estão demonstrando qual que é o percentual que esses corretores conseguiram atingir da meta, tá?
Aqui embaixo a gente tem o valor e a gente tem para comparar a meta. Então, eles tinham que atingir 5 milhões, né? Aqui ele atingiu 5,27 milhões. Então, ele atingiu 105% da meta. Ele está 5,3% acima da meta. Abaixo a gente tem a média diária no período. Então, uma média simples ali por dia de quanto que ele produziu. E a projeção no período. Aqui a projeção ele é igual, como eu disse, porque o mês está fechado. Se eu puxar um mês que ele não está fechado, ele vai mostrar uma projeção diferente aqui, tá? Então, a gente tem aqui esse comercial 1. Ele produziu ali, né, os seus corretores, né, que estão debaixo do seu portfólio, eles produziram 1,63 milhões, e se ele continuar nessa média diária, ele vai atingir 3,42 milhões. Então, percebe que aqui eu já tenho um bom indicador. Eu consigo identificar que, se ele continuar nesse ritmo, ele não vai conseguir atingir a meta que nós estipulamos para ele, entendeu? Então, a gente já consegue ter uma tratativa ao decorrer do mês nesse sentido. Ah, mas isso aqui eu fecho no mês? Eu fecho quando isso aqui? Pessoal, esse relatório aqui ele fecha diariamente. Então, todos os dias, antes do almoço, a gente tem a atualização disso aqui. Todos os dias nós sabemos qual que é a média diária desses comerciais, quanto que eles estão na produção total, qual que é a projeção deles, se eles melhoraram ou se eles pioraram, nós conseguimos fazer essa comparação, tá? Aqui embaixo nós temos a produção diária por gerente, tá? Então, eu consigo selecionar o gerente aqui, percebo que ele vai filtrar todos os outros gráficos aqui para baixo. Eu tenho a produção por operação, a produção por banco, né? A produção, aqui está a produção por banco no título, mas está em produção por convênio, tá? E aqui produção por corretor. Então eu consigo ver todos esses indicadores aqui para baixo. Tá, beleza, mas esses de baixo aqui eu não quero ver geral. Eu quero ver por comercial. Eu quero ver do comercial 3 como é que está o resultado. Percebam, eu faço o filtro aqui, ele filtra os dados somente do comercial 3. Então eu consigo analisar os resultados dele e fazer uma tratativa com ele. Tanto é que esse modelo aqui, ele é um modelo que ele traz as informações gerais, ele é um modelo que quem verifica isso aqui é o pessoal do controle de qualidade e da diretoria, mas eu já estou cotando com essa empresa aqui, inclusive, para a gente segregar por comercial. Então, cada um desses comerciais vai ter o seu próprio dashboard, onde ele vai poder acompanhar o seu próprio resultado. Ele vai poder abrir todo dia lá e pensar, putz, se continuar nesse ritmo aqui, eu não vou conseguir atingir essa meta. E eu preciso atingir essa meta. Então, ele mesmo vai conseguir administrar isso também, sem precisar ficar todos os dias tomando algum feedback ali dos gestores, tá? Esse aqui é um modelinho, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode levantar a mão ali, senão eu vou passar para frente para o próximo aqui, tá? Eu tenho, Leonardo. Sim. Esse dashboard aí, agora não é nem para você essa pergunta, é para meus colegas que estão assistindo aí. Esse dashboard que você falou aí, ele vai estar disponível também, poderá estar disponível por gerente comercial para que ele acompanhe seu desempenho, correto? Isso é interessante. Exato. Falando agora como Corban, isso é interessante, Bruna, Vitória, alguém que possa me ajudar nessa dúvida. Isso é interessante que a gente tenha, que o nosso gerente comercial tenha acesso a isso aí. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês, melhor dizendo? Vamos lá. Primeiro, bom dia, né, Leonardo? Meu nome é Bruna, sou da Nova Promotora. Respondendo ali o que o Souza colocou, minha visão, até depois a Vitória que trabalha aqui comigo, se ela quiser complementar também, eu acho que tudo que é relacionado a indicadores, a gente consegue ter uma visão muito mais macro da nossa operação, né? Da gestão da empresa. Então, eu acho que não só para cargos de liderança, superintendentes regionais, né? Inteligência comercial, mas eu acho que os comerciais em si, no dia a dia, eles precisam utilizar isso, e é fundamental que eles acessam todos os dias até para a produção deles, né? Um exemplo, chegou para visitar um parceiro, conseguir abrir um BI, demonstrar para o próprio parceiro, às vezes, quanto que ele está produzindo, que banco que ele precisa ter uma performance melhor. Vou dar o exemplo aqui da Nova. Além de produção, nossos BIs têm muita parte de pendência de fisco, fraude, contestação, que são pontos importantes que afetam muito a produção, tanto comercial quanto do parceiro, né? Então, eu acho que isso é essencial para todos que estão nessa área aí do consignado e principalmente os comerciais. Só complementando ali o que a Bruna falou. Quando a gente fala de dados, né, eu acho que a gente fala muito da bússola do negócio. Hoje em dia, um negócio ele não funciona se a gente não tem essa visão de dados. É a gente saber para onde a gente precisa ir, é conduzir o nosso negócio para onde ele tem que ir.
E essa parte comercial, ela traz muito essa questão de gestão. O comercial, ele conseguir ver onde ele precisa estar atuando, né? Qual é o ponto da carteira dele que ele precisa ter uma atenção maior. Então, dados realmente, assim, ó, é extremamente importante para que a gente consiga conduzir um negócio, a carteira, toda a nossa produção com maestria. Nossa, bacana. Bruna e Vitória, vocês são de qual promotora? Da nova promotora. Nova. Bacana. Então, pessoal, fiquem à vontade para trazerem as considerações de vocês. Eu considero bastante interessante. Anotei aqui, Vitória, que você falou, a bússola do negócio. Tá? A Bruna também trouxe para a gente aí outras ideias de indicadores. Não sei se o Rafa vai falar ali com a gente também. Por exemplo, pendência de físico. Embora não seja gigantesco como antes, né, Bruna? Essa pendência, mas ainda tem fraude, é essencial, tá? Inclusive, É o principal do negócio, ali, né? Entendeu? Então, a gente manter essa bússola em dia, a gente ter como pilares para orientar essa bússola, que seja fundamental para qualquer negócio. E até o principal, né, Souza? Hoje em dia, eu acho, com visão de negócio, a gente não pode trabalhar só no feeling, né? Não dá para trabalhar no feeling, a gente tem que ter dados. Se não tiver dados, às vezes a gente vai estar sempre no caminho errado, né? Bacana. Eu só vou pedir, se vocês quiserem deixar exemplos aqui no chat de qual indicador que vocês gostariam de ter na promotora de vocês, né? Qual indicador que eu gostaria de construir aqui na promotora para que eu pudesse acompanhar, né? Você pudesse acompanhar melhor. Leonardo, pode seguir. Perfeito. Inclusive, eu achei que é um bom exemplo essa ideia do comercial poder apresentar para os seus corretores ali, né, os seus resultados. Aqui, inclusive, a gente puxa pela produção do comercial, mas realmente poderia ter um dashboard com a produção por corretor e você poder fazer o filtro, né? Você faz um filtro ali, ele só vai puxar a informação daquele corretor, não demonstraria dos outros, nem um panorama geral, nem nada do tipo, até para o próprio corretor saber, porque às vezes ele não tem como ter esse tipo de informação ali dentro. Às vezes está só ele atuando, às vezes é uma equipe muito pequena e realmente ele não vai conseguir parar para ter nesse nível de informação, pelo menos nesse nível de dinamicidade, né? Então seria interessante poder pelo menos ter esse nível de apresentação ali, né? Realmente eu achei um ótimo exemplo. Pessoal, eu vou prosseguir aqui então para o próximo, tá? Esse próximo aqui é indicadores operacionais. Aí ele é mais relacionado à equipe do back-office, ele que faria a digitação dos contratos no banco, tá? Aqui a gente tem o total de ações. Então, ações aqui ele está somando o que é cancelado, digitado e pendenciado. Com o total de contratos digitados, pagos, pendenciados. Então, desses que foram digitados, quais foram pagos, né? Quais foram pendenciados, quais foram cancelados. Aqui embaixo a gente tem uma contagem por ação. Então, do que foi cancelado, digitado e pendenciado. Aqui a gente tem a contagem de ação, só que por operador. Então eu consigo ver a produção de cada um desses digitadores, o quanto que eles estão digitando aqui, o quanto que eles cancelam. Percebo que a gente pode até fazer um mix ali entre o que é cancelado e o motivo do cancelamento. Pô, por que vocês estão cancelando tanto por esse motivo aqui, né? Então vocês poderiam fazer alguma análise nesse sentido também, né? Por que está pendenciando tanto? Aqui a mesma coisa, você consegue filtrar por operador, ele vai filtrar também todos os outros gráficos aqui, tá? A gente tem a evolução mensal, então você consegue ver por ação aqui no geral dentro do ano. A evolução diária, ou seja, você consegue verificar no dia. Aqui nós temos a contagem por comercial, então desses contratos aqui que estão sendo atuados, né? Aqui ele já está bem dividido, mas é porque eu trabalhei com uma base fictícia aqui. Eu fiz uma projeção aqui no Excel, mas se fosse na vida real, talvez você poderia ver que um comercial ele está com um pedaço da pizza aqui bem maior que o outro, né? Vamos tentar entender o porquê que talvez um esteja produzindo menos, outro esteja produzindo mais. A gente consegue tomar alguma decisão nesse sentido. Talvez até eu vou ver o cancelados aqui. Eu tenho maior parte de cancelados dentro da carteira desse comercial aqui, né? O que pode estar acontecendo? Então a gente pode fazer alguma ação nesse sentido. Aqui a gente tem a contagem por banco também, por estado. Então eu consigo saber aqui qual que é o estado que está sendo mais produtivo. Operação, contagem por convênio, por corretor também por ação. E aqui embaixo a gente tem uma tabelinha para ter mais detalhado, né? Caso você queira ver no detalhe, você consegue ver ali embaixo. Uma coisa que eu até não passei anteriormente, mas que é uma interação bem interessante que o Power BI tem, tá? Se eu clicar aqui para ver o que foi de contratos cancelados, vocês vão ver que eles vão filtrar todos os outros aqui, certo? Então ele filtra todos os outros relatórios. Se eu clicar Ctrl no meu teclado e eu quero ver só do operador 5, ele vai filtrar o que foi cancelado,
da parte do operador 5. Então, ele vai fazendo o que a gente chama de drill down. Ele vai filtrando em cima do filtro. Se eu quiser ver do operador 5 cancelado, tudo aquilo que foi cancelado do Banco Paraná, eu clico Ctrl, Banco Paraná de novo, e ele vai fazer mais um filtro. Então, eu consigo fazer uma análise bem detalhada aqui. Eu vi que a maior parte está em margem livre. Então, vamos analisar isso aqui. Ctrl, margem livre de novo. Olha, eu vou filtrando cada vez mais aqui. Eu consigo ver quais são os corretores que mais tem aqui dos indicadores do cancelado, de qual estado. Eu consigo ver o detalhe aqui embaixo. Deixa eu ver essas operações aqui de forma mais detalhada. Eu puxo aqui o contrato, consigo ir lá no banco. Então, você consegue ter uma análise bem dinâmica, bem aprofundada com esse tipo de relatório aqui, tá? Pessoal, alguma dúvida? Passo para frente, alguém quer falar alguma coisa, talvez? Bem tranquilo. Acho que está bem, bem claro. Beleza. Eu vou para o terceiro agora. Esse terceiro foi desenvolvido aí com a ajuda do Souza aí da equipe, consultoria JS, que, se eu não me engano, esse é o pilar da governança, não é? Isso, a E grande maioria aí é governança. Embora perfeito. atinja todos, né, mas é nesse pilar que esses indicadores são mais cobrados, né? Legal. Esse dashboard aqui, então, ele foi desenvolvido para poder fazer a entrega ali para a auditoria desse pilar especificamente ali, né, da autorregulação bancária. Eu tenho aqui vários menus, então ele está um pouco diferente dos outros, justamente porque os outros foram mais feitos por demanda, eles precisavam ver ali algumas informações específicas, eram algo mais gerencial. Como esse aqui realmente é para uma apresentação, para auditoria, eles vão coletar material, a gente fez ele um pouquinho mais detalhado aqui, né? Tem alguns detalhes de design, você tem abas, você tem uma funcionalidade um pouco diferente, como se fosse uma pegada de sistema mesmo, tá, pessoal? Eu tenho aqui, então, contratos pagos. Aqui em cima, tá bom o tamanho para vocês aí? Tá muito pequeno? Vocês estão vendo bem? Tá, beleza. Eu tenho aqui em cima, então, um filtro onde eu consigo selecionar o ano e o mês, tá? E eu tenho aqui na direita que eu consigo filtrar por corretor, por contrato ou por ADE, se eu quiser fazer um filtro mais específico, tá? Ele tem até uma barrinha de busca aqui. Peraí que a internet tá meio ruim aqui. É o meu Wi-Fi. Ele tem uma barrinha de busca aqui. Quando você abre, você consegue filtrar por corretor e ver o resultado desse corretor específico, tá? Aqui embaixo eu tenho por valor o valor no ano. Ele tem também a comparação com o período anterior. Como eu não tenho o ano anterior aqui, eu trabalhei uma base fictícia, ele não está puxando. Mas se tivesse, ele estaria puxando, tá? Produção por mês. Então eu tenho no mês e eu tenho a comparação com o mês anterior. Então qual que é o percentual aqui que está acima ou abaixo do período anterior, tá? Aqui embaixo eu tenho evolução mensal, evolução diário. Eu tenho por convênio, eu tenho por operação, banco, por gerente e eu tenho por corretor. Aqui tem um detalhe, tá? Que por corretor, ele está puxando também já por classificação de risco. Então, além de ter os dados aqui, as informações desses corretores, ele também tem se ele é risco B, se ele é risco C, se ele é risco A, e ele ainda pinta aqui da cor de acordo com o risco. Se for risco C, ele vai estar vermelho, se for risco B, amarelo, e se for o risco A, ele vai estar azulzinho. Então, você consegue ter isso até de forma mais visual, mais rápida, consegue bater o olho ali e já saber, né? A gente consegue ter esse aqui por quantidade também. Deixa eu ligar, ó. Tem que rotear aqui que o Wi-Fi tá ruim. Chegou aí já, viu, Leonardo? Carregou? Já estamos vendo Carregou. aqui. Beleza. Leonardo, só antes de você continuar, isso aí é bem Uhum. interessante, pessoal, que isso aí é a classificação do parceiro sendo visualizada aqui, sendo demonstrada. Você imagina isso aí numa reunião comercial, com gerentes comerciais. Ali, se eu não me engano, não tem nomes aí, né? Não cita nomes, né, Leonardo? Dos corretores? No overview geral, eu não lembro. Mas imagine isso a gente fazendo isso aí por região, depois a gente consolidando isso a nível nacional, tá? Que a gente sabe que a gente, apesar por exemplo, apesar da promotora estar lá em Caruaru, né, aqui no Nordeste, mas ela é representada no Brasil inteiro. Então a gente tem esse controle aí e a gente conseguir classificar o parceiro, tá? A gente poder colocar um título para ele. Tá? Eu estava em outra promotora, a gente trabalhou até o seguinte: parceiro mais ou menos. Então, quem quer ser um parceiro mais ou menos, né? O pessoal quer ser um parceiro top, né?
Parceiro top, até na promotora tem uma classificação muito boa de parceiros, eu não lembro agora. Daniel está ali ouvindo, me ouvindo pensando que eu vou entregar, não vou falar não, Daniel, tranquilo. Mas, ó, o parceiro mais ou menos, quem quer ser parceiro, esse cara que está no vermelho aqui, por exemplo, é um parceiro mais ou menos, o que a gente vai fazer para recuperá-lo? Vale a pena tê-lo em nossa base? Por que não está sendo trabalhado? Tá? Gerente comercial, aqui Bruna e Vitória, a gente conhece o Alípio, é quem toma conta aqui da região que a gente está. Então, Alípio, por que esse cara está assim? Está no vermelho, cara? Ele está mais ou menos, vamos cuidar disso aí. Então, isso aí é muito interessante, tá? A gente sabe, eu posso falar abertamente aqui, que correspondente bancário é responsável pelo parceiro, pelo subestabelecido. A gente está em fase agora de auditoria e a gente sempre recebe a seguinte indagação. Mas eu não faço venda direta. Mas eu não recebo cliente. Tá? E seria muito bom se a monitoria ouvisse isso, mas eles vão ignorar isso que a gente está dizendo. Porque a autorregulação já diz, o correspondente bancário é responsável por seus parceiros de subestabelecido. Desde a conscientização até o monitoramento. Então, se um parceiro disser que não sabe o que é autorregulação, a culpa vai ser do Corban. Se o parceiro não souber que seu vendedor tem que estar usando o crachá, apesar da LGPD e tudo aí, a culpa é do Corban. Então, a menor informação, a mais simples informação que o parceiro não saiba, não tenha conhecimento, diga que não sabe, será cobrada do Corban Master, do Corban principal, de quem esteja acompanhando. E nada melhor do que a gente conseguir. Veja só, eu sendo diretor de um Corban, Léo, e aí pela manhã eu quero ver como é que está, eu quero ver o gráfico dos meus parceiros ali, por região, tá? E conseguir não chamar a atenção, mas conseguir gerar estratégias para melhorar isso aí, né? Apontar ali os pontos de melhoria. Pode seguir, Léo, por favor. Exatamente. Você até me lembrou de fazer uma observação importante aqui sobre a região, né? Nesse exemplo aqui, a gente não tem por região igual o outro tinha, né? Tinha por estado ali e tudo mais. Pessoal, não se atentem muito ao modelo como ele está aqui. É esse modelo que foi desenvolvido ali, de acordo com a demanda da empresa e tudo mais. Mas aqui poderia muito bem ter um gráfico mostrando aqui a região. Poderia ter, é bem tranquilo de montar algo nesse sentido, se fosse necessário para uma tomada de decisão nesse sentido também, tá? Continuando aqui, beleza, tem por quantidade, tem por valor aqui. Eu coloquei contratos cancelados, se eu não me engano, no escopo inicial a gente não tinha a obrigatoriedade de ter os contratos cancelados, né? Mas como era uma cópia do contratos pagos, eu só precisei mudar a base ali, eu aproveitei e deixei para eles, que daí eles conseguem fazer essa análise cruzada aqui também, tá? Ele tem basicamente as mesmas informações que tem no contratos pagos aqui, só que demonstrando os cancelados, tá? Passando para frente, a gente tem aqui em cima o menu da parte do parceiro, e aí do parceiro a gente vai ter notificações, antifraude, pendência de físico e o checklist, tá? Passando um por um aqui. Pessoal, se tiverem dúvida, alguma coisa aqui, se estiver indo muito rápido, podem levantar a mão aí, que daí a gente para aqui, a gente tira a dúvida, a gente troca uma ideia sobre o que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui a gente tem as notificações, então a gente tem as notificações do ano, no mês, comparação com o mês anterior, então eles conseguem ver se está subindo, como esse mês aí tem, sei lá, 50% a mais de notificações, né? O que aconteceu, o que está acontecendo? Então você consegue já ter um indicador nesse sentido. Tem aqui também quais são os laudos procedentes no ano e os laudos procedentes no mês. Aqui a gente tem os filtros também, muda isso, porque a gente tem o laudo, a gente consegue tirar o que é procedente, a gente consegue manter o que é procedente, a gente consegue selecionar o advogado. Pode ser que tenha um advogado padrão que esteja atuando ali em alguma região e captando esses clientes, né, para realmente começar a entrar com o processo, contra o contrato e tudo mais. Você consegue filtrar aqui também. A gente tem a notificação por categoria, então eu consigo filtrar aqui para ver o que é ação, o que é contestação. Eu consigo ver por mês, por dia, tem notificação por canal, então eu consigo saber o que é via judicial, o que é saque, Procon, etc., por comarca. Eu tenho as notificações por convênio, operação, banco, gerente, corretor. Essas outras informações se repetem dos outros visuais ali, né? E eu tenho isso aqui, que é o menu de versus produção. Esse que, se eu não me engano, foi uma exigência do pessoal que faz a auditoria, né, Souza? Me corrige aqui.
que eles precisam do percentual ali sobre a produção, né? Que é um indicador bem importante. Isso, entre outros também. Mas é assim, a gente tem que mostrar isso aí. Aí ele vai puxar aqui, basicamente a quantidade aqui, né? Comparado com a quantidade de produção. Então, eu tenho o percentual no ano, no mês, por ação, por categoria, né? Mensal, diária, etc. Tem aqui convênio e operação, que, se eu não me engano, são os mais críticos ali que eles exigem para autorregulação, né? Para auditoria. E eu tenho também por banco, gerente. E aqui eu vou ter também o risco. Então, ele já está puxando o risco também por corretor, tá? Percebam que aqui, eu vou até dar um zoom para vocês poderem ler aqui, ele é um pouco diferente do outro, né? No outro a gente tinha risco A, B ou C. Aqui a gente tem risco remoto, possível ou provável. E a gente tem também item. Então ele vai ter ali risco remoto item 1 ou item 2. Tem risco possível item 1 ou item 2. Por que esse item? Porque o item, ele vai definir qual que vai ser a tratativa por parte dos gestores ali, né? Então vai ter um item que ele vai ficar mais em observação. Vai ter outro item que não, pera lá, a gente tem que dar uma chamada nesse cara aqui. Tem outro item que, pera lá, a gente está tendo muito problema com esse cara aqui, a gente vai ter que conversar com ele, dar uma advertência, suspensão, seja lá qual que vai ser a tratativa nesse sentido, né? Ou talvez até um bloqueio, se for um caso mais grave, né? Se estiver recebendo muita notificação daquele parceiro ali. Vocês podem linkar até mesmo com o antifraude, né? É esse outro menu aqui. A gente consegue ter aqui análise no ano, análise no mês. Eu tenho outros gráficos aqui que também são bem parecidos, né? Ele vai puxar ali por convênio, operação, banco, corretor, etc. Aqui ele vai ter análise por status, daquilo que foi liberado, daquilo que foi recusado. A gente consegue filtrar aqui e saber também quais foram as recusas de quais corretores, né? Poderia ter mais alguns detalhes aqui também, né? Que aqui embaixo eu trabalho com uma base fictícia, mas se fosse uma base real, você poderia ver os detalhes do porquê que eu estou negando, por que foi recusado. Então, pera lá, a gente tem muito indicador de fraude para esse corretor aqui, né? O que está acontecendo? Então, sentar com esse cara e tentar entender o que pode estar dando de errado ali, né? Entre outros indicadores aqui, tá, pessoal? A gente também tem o versus produção, a mesma coisa, comparando o recebimento ali em quantidade por quantidade de produção. E a gente tem aqui também por convênio e operação, que são os mais críticos aqui, cobrados ali, pelo que entendi, pela auditoria, né? Autorregulação. Passando para frente, pendência de físico, o mesmo esquema, tá? Eu vou passar um pouco por cima aqui, porque as informações elas se repetem um pouco. Também tem o versus produção, consigo fazer essa comparação. Também tem o risco aqui, tá? Então, aqui ele está todo risco A, mas para a empresa lá de verdade, com a base real, tem alguns risco B e risco C, onde eles fazem algumas tratativas, tá? E eu tenho aqui o checklist. Epa, esse eu quero, né? Esse é o, Esse aí eu quero. o demonstrativo aqui, ficou bom para a empresa lá. Isso aí é o checklist de monitoramento do parceiro estabelecido. Bacana. Esse aqui é o checklist padrão, né, da consultoria JS. Então, vocês passaram para eles ali o checklist, eles subiram no Google Forms, e do Google Forms ele vai para uma base de dados. Da base de dados eu puxo aqui automaticamente, tá? Então, a gente tem aqui a quantidade de respostas no checklist, né? Eu tenho embaixo já, logo de cara, o score final, então 98%, e eu tenho separado por cada um dos temas aqui, né? Então, eu tenho aqui o tema 1, que é observância das regras de atendimento. Eu tenho o tema 2, que é prevenção à fraude. Tema 3, boas práticas e assim por diante. Embaixo eu tenho ainda sobre a própria empresa, né? Então, eu trago esse aqui, o score final, na verdade, seria o que era exigido, né? Mas eu trago para a empresa, para a própria empresa saber qual que é o score deles ali, né? Bacana. E aqui eu tenho o score por corretor. Então, você consegue ver por corretor aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, eu tenho um aqui que ele puxou risco C. Então, eu consigo abrir ele e tentar entender, o que está acontecendo aqui? Olha só, no item 7, ele não cumpriu nenhum. Ele está com 0%. O que está acontecendo aqui? LGPD, 67%. Então, é um caso meio crítico aqui, né? Vamos entender o que ele respondeu aqui e o que está acontecendo. Para quem quer tratar, exatamente. Ô, Léo, então, isso aí vai além de uma planilha consolidada que a monitoria pede. Nós temos aí, na realidade, consolidado, nós temos um score que acaba refletindo na empresa, não só no parceiro, né, mas em si na empresa, no Corban como um todo, porque ali que chegou a 100%, eu consigo tratar aí por pilar, você mostrou ali aquele cara mesmo que está com o GPD, ele está em alerta, entendeu? Aquele da tema em vermelho, aquele último lá é o quê, Leonardo? Lá embaixo tem um... Esse é o desse corretor específico. Eu até filtrei ele aqui. Significa que
pelas respostas dele, o risco dele seria C. Então, o risco dele é. Então, isso aí totalmente consolidado do jeito que é esperado na monitoria, que eu achei interessante que você puxou isso aí já do Forms, né? Não precisou puxar do Excel, você puxou lá do Google Forms mesmo, né? Exatamente. Excelente pontuação também. Deixa eu até voltar aqui. Quando a gente for pegar aqui nas abas notificação, antifraude, pendência de físico e checklist, todos eles estão puxando direto do Google Sheets. Inclusive o checklist, né? Porque o checklist é do Google Forms, mas ele joga para um Google Sheets ali, né? Então, de todos esses aqui, tá puxando direto lá. Se a gente quiser colocar isso aqui para atualizar a cada 30 minutos, se as meninas lá estiverem preenchendo em tempo real, a cada 30 minutos a gente vai ter essas informações atualizadas aqui. Então, o nível de integração aqui é absurdo, comparado com o Excel da vida, né? Bacana. Acho que o Bruno tá roubando sua ideia ali, Leonardo. Ele já tá falando com o pessoal de cá para fazer. Faça assim agora. Tá? Brincadeira. Tem que patentear aqui antes que seja tarde, né? Tinha que ter patenteado antes da reunião, né? Puxando Mas aqui, é isso aí. Não pode seguir, Leonardo, desculpa. aqui eu filtrei, por exemplo, esse aqui que é um risco C, né? Eu consigo ver aqui nas respostas do checklist detalhadamente a resposta em cada uma das perguntas. Então, dentro do item 1 ali, eu sei que ele está 100%. Então, beleza, está 100% aqui, está 100%. Pera lá, no nível 5, 6 e 7 é onde está o problema, né? Então, deixa eu ver aqui qual que está. No 5, você faz acompanhamento e controle de suas certificações dos seus colaboradores necessárias para a atividade exercida? Ele respondeu que não. Então, pera lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, eu já chego direto, psicorretor aqui, e já entendo esse ponto específico, eu já vou na veia ali, né? Não preciso ficar tentando olhar no Excel, numa base disperso. Cara, tem tudo aqui de forma visual aqui, eu consigo já bater o olho e saber, né? Outro painel, outro dashboard que o Leão não vai mostrar hoje, é justamente o dashboard com as tratativas para essas pessoas aí. Inclusive já existe, tá? Quais foram as tratativas, quais foram os principais pontos negativos, né? E quais das questões do checklist que tiveram maior incidência negativa, né? Então, isso indica que eles estão tendo mais dificuldade de responder. Então, para ser trabalhado em cima disso aí. Então, o pessoal não está conseguindo atender ali o acompanhamento de certificação. Então, como tratar isso? Como ajudar esse parceiro a chegar nesse nível aí de atendimento, né, de aderência? Tá? Então, Isso. Leonardo, não vou tomar muito seu tempo, nem do pessoal. Então, muito bom isso aí, tá? Não sei se você já concluiu, mas deu para a gente fazer um overview ali do que se espera, do que a auditoria pede e do que a gente precisa implementar em Corbans, tá? Nos Corbans. Tá? Eu vou deixar a palavra com você e abrir aí para o pessoal, fique à vontade. Perfeito. Isso aí. Só mostrar esse último aqui, como você já puxou aí o fio, Souza, que seria da parte da própria empresa, né? O que o pessoal votou ali na qualidade do serviço. Você consegue ver o teu indicador também, por que esse pessoal aqui votou regular, será, né? O que está acontecendo? Que sugestão de melhoria que ele tem? Por que ele considera a minha empresa como regular, né? Poderia ter ruim, poderia ter outros aqui, né? E você consegue ver também o quadro aqui para saber a sugestão. Sugestão, ou talvez tenha algum treinamento que ele queira fazer, né? Você consegue identificar isso aqui. Som, é isso aí. Eu acho que nesse último aí, ó, você seria o parceiro avaliando a empresa, não é isso? Exatamente. Então, muito Exatamente. bom. Isso aí você está dando subsídios para o MARC trabalhar essa questão da empresa. Por exemplo, Souza Promotora, a empresa que tem o maior índice de avaliação dos parceiros, entendeu? E eu consegui trabalhar isso aí comercialmente, entendeu? Para trazer mais parceiros. Eu sou suspeito de falar, mas eu fiquei apaixonado por isso aí, tá? Eu queria ouvir. Vou falar só a parte boa, porque eu só vi parte boa, mas queria ouvir aí o pessoal também, fazer as críticas, as observações, o que acharam. Não sei se a Iratana está conosco aí, a Iratana é bem preocupada com essa parte de indicadores, a Daniela. O que é que vocês trazem de feedback aí dessa apresentação do Leonardo? Eu falei, a Bruna está roubando ali, mas na realidade a gente está trazendo conhecimento. Tá? Quem conseguir fazer ali, excelente. Quem precisar de ajuda, nos chama, que a gente ajuda a fazer, a gente está aqui para isso. Tá? Mas a gente está aqui justamente para fazer o quê? Para compartilhar conhecimento. Não é isso?
Exatamente. Lembrando que esse aqui é um dos pilares, né? Mas se eu não me engano, ele tem mais 3, né? São 4 pilares no total, né, Souza? São Se eu 5. não tiver. São 5 no total, né? A gente não tratou aí só a parte de TI também, que também é um indicador muito bom de ser trabalhado. A Maria Luísa está digitando aqui alguma coisa. Ela está trazendo aqui para a gente. Enquanto isso, fica à vontade. Vitória, você que é mestre nisso aí. A Maria Luísa falou aqui que bacana, perfeito, bem completo. Mas eu queria ouvir também a Vitória, mais alguém que são especialistas nessa parte de dashboard de indicadores. O que faltou, o que poderia melhorar, se está dentro do que a gente esperava. Eu, na condição de consultor, né, e com viés ali na auditoria, porque em fase de auditoria, eu deixo de ser consultor e fico mais chato que auditor, tá? Coloco meu certificado de auditor na mesa e começo a chatear aí o pessoal. Mas eu colocaria como atende. Mas o que é que a gente pode melhorar? Foi o que vocês esperavam? Há uma expectativa? Vocês implantariam isso na empresa de vocês? Queria ouvir um pouco vocês aí. Eu vou dar um exemplo, tá, Souza? Não, depois tu me corrige para ver se está certo. Mas eu acho que quanto mais informações no BI é importante, né? Porque a gente trabalha hoje com muita planilha em paralelo, então até a ideia ali da Ernst Young, da auditoria, é que a gente tenha tudo bem consolidado, né? Porque às vezes a gente tem um formulário aqui, uma planilha ali, daí na hora de demonstrar é muito mais difícil, né? Eu acho que faz basicamente uns 15, 20 dias que a gente fez uma melhoria nessa parte do checklist ali. Até a hora que ele estava demonstrando, até tirei um print e mandei aqui para a Vitória para a gente dar uma olhada, um comparativo com o que a gente já tem. E... e um dos pontos que a gente colocou no nosso, que eu achei bem legal, são as ações. Além de a gente ter ali, igual tem o score, né, no que o Leonardo mostrou, mas no nosso a gente colocou ações descritivas, sabe? Ah, desse resultado que eu tive, qual foi a ação que a nova promotora tomou em cima Isso. disso? A Ah, ela tratativa, emitiu né? um alerta, ela emitiu uma advertência, como que ela conduziu com o parceiro? Daí teve casos que, dentro do nosso principal sistema de gestão de contratos, a gente já tem como indicando ele em algumas situações, né? O que ele tem que fazer. Então, a minha ação, às vezes eu colocava, orientou o parceiro que ele tem que entrar no link tal para pegar, um exemplo, uma lista do Não Me Perturbe. Então, as ações também são legal, porque tu consegue demonstrar qual foi a tua tomada de decisão em cima daquele indicador. Perfeito. Perfeito. Então é isso. É justamente o que a gente tratou ali, que não adianta a gente ter essa perfeição aí, né, que o Leonardo mostrou, se a gente também não trouxer a tratativa, tá? Se não tiver nenhum dos dois, o negócio está ruim. Mas a gente tem que trazer esses indicadores, aí a bússola, como a Vitória falou anteriormente, vai nos mostrar como é que a empresa está, como é que eu posso melhorar, e aí nos traz também agora as tratativas, que é o próximo, eu não deixei ele mostrar, ele tem aí, mas eu não deixei ele mostrar, entendeu, Bruna? Mas Era está justamente para perfeito, é isso daí, está bem, bem completo. Também essa parte de dados, às vezes, não dá para a gente colocar muita coisa, que às vezes a gente sabe que fica meio confuso, né? Então, quanto mais sucinto, melhor até para as pessoas terem a vivência no dia a dia, né? Saber as tomadas de decisões, como atuar, mas está perfeito. Pronto. A Iratana gostou também, tá? Agregou bastante e ela vai pensar em implementar lá, tá? Se precisa implementar lá na promotora que ela está hoje. Legal. Vou até aproveitar a deixa desse comentário aqui. Pessoal, vou deixar meu contato aqui. Se alguém precisar implementar aqui, precisar desenvolver algo nesse sentido aqui, nesse nível mesmo, né, de realmente ter uma integração de dados, agendamento de atualização automática, a base atualizando sozinha ali, eu vou colocar aqui minha disponibilidade. Me mandem mensagem aí no WhatsApp mesmo. A gente pode ir conversando nesse sentido, tá? Então, pode falar conosco também, a gente encaminha, a gente faz esse encaminhamento, tá? Fique à vontade. Pessoal, então é isso, Leonardo. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, pela presença aqui. Aos demais, né, aos amigos aí, clientes e parceiros dos Corbãos, obrigado pelo tempo dedicado, pela participação. Tenho certeza que ficou muita coisa boa aí que vocês vão colocar em ação, tá? E a gente está aqui à disposição para ajudá-los. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Perfeito, obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Nada. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, Rise. Tchau, Dani. Obrigado. Natália, pode parar a gravação.